Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um call de abertura aqui do nosso canal. Você já sabe aqui, todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado, para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro. Como sempre, vou começar pedindo a você que já deixe logo o seu like no vídeo, é importante pra gente, você que nos acompanha sempre, então deixa o like logo aí, enquanto eu vou fazendo essa abertura aqui do vídeo, porque essa é a maneira que a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai recomendar ele para muito mais pessoas e assim a gente vai conseguir crescer cada vez mais, tá certo? Não esquece também de aproveitar o espaço dos comentários aí para deixar sua crítica, sugestão, elogio, comentário, o espaço é de vocês. Aproveita também e compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas nos seus grupos de amigos, familiares, listas de distribuição de clientes, enfim. Compartilhe, espalhe esse conteúdo também para um monte de gente. Se você ainda não é inscrito no canal, acho que fica aqui assim o botãozinho de inscreva-se e o sininho para você ativar as notificações e ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Tá certo? Então é isso. Vamos ao que interessa. Ontem o mercado tinha uma expectativa muito grande em relação ao anúncio do índice de inflação lá nos Estados Unidos. Foi um resultado bastante curioso. Por quê? Porque a gente viu uma aceleração do índice de inflação, inclusive puxado principalmente pelos preços da gasolina, né? O preço da gasolina foi responsável aí por metade, mais de 10% nessa alta do preço da gasolina por lá, foi responsável por mais de 50% dessa elevação, dessa aceleração. Mas isso a gente observou principalmente no índice amplo. Só para a gente ter ideia, que a expectativa era que viesse no mês contra mês 0,2, veio 0,3, no ano contra ano viesse 3,6, veio 3,7. Você fala, pô, mas 0,1 acelerar para a inflação, para o nível de inflação que os Estados Unidos têm, sim, é uma aceleração, principalmente porque a gente vem observando esse movimento nos últimos 2 meses. Porém, o que foi o contraponto disso é justamente o comportamento do núcleo da inflação. Dá uma olhadinha, quem não viu ontem, dá uma olhadinha no vídeo de ontem, que eu falei um pouco, eu destrinchei um pouco mais a inflação aqui no Brasil, o IPCA, falei um pouco do comportamento interno, porque a inflação ela não é um bloco sólido, maciço, né? Ela, dentro desse índice, você tem um comportamento de diversos setores e subsetores. E o núcleo da inflação, o core inflation, como a gente também já falou aqui diversas vezes, ele é os itens e sub-itens de inflação que os bancos centrais têm mais dificuldade de fazer com que eles cedam. Eles podem até subir com alguma facilidade, a depender do comportamento amplo do mercado, mas fazer com que esses elementos eles cedam, e aí a gente vai falar, por exemplo, de salários, que a gente não consegue reduzir salário de maneira absolutamente tranquila. Então, esses elementos, são o núcleo da inflação, ele veio em linha com o esperado, ele mostrou que ele está mais estabilizado. E essa notícia aí de que o núcleo da inflação nos Estados Unidos está estabilizado, fez com que a expectativa de pausa no ciclo de alta de juros, agora para o mês de setembro, medido ali através do FedWatch, chegasse a níveis de 97% em relação à expectativa do mercado, e para novembro já bateu ali a casa dos 61% de expectativa. Agora é importante também observar que o próprio mercado acredita que, por mais que essas taxas elas deixem de subir, acredita-se que elas vão permanecer nesse platô, seja altas ainda, mesmo estabilizadas por um prazo um pouco mais esticado. A gente já falou aqui, inclusive, que a expectativa é que o Fed só comece a pensar em corte de juros, a depender do comportamento da inflação, mesmo que ele não mexa nessa taxa para cima a partir de setembro do ano que vem ainda. Então, essa é mais ou menos a expectativa do mercado, isso refletiu nas bolsas, isso refletiu em Wall Street ontem, porque as empresas de mega capitalização terminaram se favorecendo. Então a gente teve aí Amazon, Microsoft, Tesla, empresas que subiram bastante. Já a Apple, que se esperava que subisse também, teve aí, após o lançamento do iPhone 15, teve seu segundo dia de queda consecutivo, principalmente aí em função da notícia de que o governo francês pediu a suspensão da venda do iPhone 12 sob a justificativa de que esse aparelho emite radiação além do que deveria de fato emitir. Dessa forma, o Dow Jones ontem fechou em queda de 0,2, porém o S&P alta de 0,12, o Nasdaq em alta de 0,29. Aqui no Brasil, seguindo aí a tendência dos títulos do Tesouro Americano e também influenciada ainda
pelo dado do IPCA e também e principalmente até pela inflação dos Estados Unidos, as taxas de juros futuro aqui no Brasil se comportaram ontem como se imaginava, caindo um pouquinho mais. A parte curta da curva ali entre 2024 até 2029 tiveram ajustes mais moderados e é absolutamente normal isso acontecer. Quanto mais longa o setor da curva que você observa, ele é mais volátil. Quando ele sobe mais, quando ele desce, quando ele cai mais. Mas ontem foi um ajuste negativo, ou seja, as taxas reduziram e essa parte da curva cedeu com um pouco mais de parcimônia. Já o miolo da curva, esse sim, ele teve uma acomodação um pouco mais considerável. Já a parte que deveria, inclusive, ser mais volátil, que é a ponta longa da curva de juros, ela ainda tem uma resistência a se movimentar negativamente, principalmente em razão das questões fiscais, e aí a gente vai depender muito. Quando a gente fala de títulos de 2050, 55, 60, vai depender muito do que vai acontecer ainda no ano que vem em relação às questões fiscais, cumprimento de meta e déficit aqui pelo Brasil. No comportamento do Ibovespa ontem, como eu disse, que perguntei, né, foi o título do artigo que eu publiquei lá no Invest ontem, inclusive se você está assistindo aqui e ainda não viu o nosso artigo no Invest, todos os dias, além do vídeo aqui, eu publico um artigo lá no portal investing.com. Que é um dos maiores portais, se não o maior portal de notícias de investimentos no mercado financeiro do mundo. Mas eu publiquei no artigo lá ontem perguntando assim, será que o Ibovespa vai pedir música hoje? E de fato pediu. Né? O Ibovespa teve a terceira alta consecutiva, isso já depois de bastante tempo. O Ibovespa não tinha 3 altas consecutivas. Ontem, ainda embalado também pela inflação dos Estados Unidos, que deu uma animada nos ativos de risco. Resquícios do IPCA também, dólar em queda, que também favoreceu a questão da queda dos juros. E isso fez com que o Ibovespa subisse, alcançasse até na sua máxima, ficasse acima dos 119 mil pontos. Um acordo de VEG com Petrobras para a produção de um aerogerador, um acordo de mais de 136 milhões de reais, animou, fez com que a ação da empresa, que já tem um peso relevante no Ibovespa, puxasse também o índice. E aí mesmo com o recuo ele de Petrobras, principalmente, que pesa no índice, na parte da tarde, o Ibovespa conseguiu se manter na faixa negativa, na faixa positiva, conseguiu se manter no verdinho e entregou uma alta de 0,18 ontem. É importante também falar que, tecnicamente, né, olhando o gráfico, a gente entende que um patamar acima dos 118 mil pontos seria um suporte importante para que o Ibovespa tivesse condição de, ainda nesse ano, renovar sua máxima na faixa ali dos 123 mil pontos, caso a gente venha observar uma realização nos lucros. Um patamar de suporte absolutamente importante para que o Ibovespa se mantenha saudável ainda nesse ano é os 114 mil pontos. Caso ele perca os 114 mil pontos, ele encontraria ali suporte na casa dos 111, nos 108 mil pontos, o que não seria também absolutamente nada saudável para a gente nesse ano. O Ibovespa fechou ontem, então, com a alta de 0,18%, cotada a 118.176, sendo suas maiores altas no dia de ontem Carrefour Brasil, que subiu 3,96, e VEG, que subiu 3,59. Na ponta oposta, puxando as quedas, Via Varejo, que a gente teve notícias ontem da Casa Bahia, tendo que fazer uma reprecificação aí de alguns títulos seus, inclusive teve a sua classificação de risco aí alterada, rebaixada pelas casas de classificação, né? E tivemos Ultragaz caindo também 4,08. O dólar ontem recuou de maneira bastante considerável, menos 0,68 a 4,927, ou seja, o dólar, que nessa semana chegou a alcançar um patamar acima dos R$5, voltou para baixo dos praticamente ali os 4,90. No calendário de hoje nós temos algumas coisas importantes, além do pedido inicial de seguro-desemprego que nós temos todas as quintas-feiras. Os principais dados de hoje são a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu, que deve sair daqui a pouco, às 9h15, e a inflação, o índice de preços ao produtor. Lembrando, para quem não entende um pouquinho, o índice de preço ao produtor é a inflação do produtor. Se os preços da matéria-prima subiram, isso deve refletir na ponta lá para o consumidor final, por isso é um dado importante. Petróleo Brent
Comportamento do mercado aberto subindo 0,70, 92 e 52, recuperando um pouco do que ele perdeu ontem ao longo do dia. Moedas, nós temos peso mexicano praticamente ali no 0 a 0, caindo 0,01, Zahar caindo 0,54, rublo subindo 0,04, lira turca caindo 0,1, dólar australiano subindo 0,12, e dólar neozelandês subindo 0,01, DXY nesse momento subindo 0,1, ou seja, praticamente no 0 a 0 também. Bolsas, na Ásia nós tivemos o Nikkei fechando com alta significativa de 1,52, o Hang Seng em Hong Kong subiu 0,24, o CSI 300 em Xangai caiu 0,08. Europa, mercado aberto agora. Paris subindo 0,13, Frankfurt subindo 0,03, Madrid subindo 0,23, Londres subindo 0,90, Eurostock subindo 0,2, futuros americanos, Nasdaq subindo 0,28, Dow Jones subindo 0,26, S&P futuro subindo 0,30 e o nosso EWZ, o nosso ETF de bolsa lá fora, ainda não temos dados de pré-abertura, então é mais ou menos isso por hoje, pessoal. Então um abraço a todos, atenção aí, o principal dado do dia, taxa de juros na Europa. Atenção aos seus stops, um abraço a todos, ótima quinta-feira, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.